Repita comigo: filhos pródigos. Amém? Em Lucas 15, nós temos a parábola do filho pródigo. Amém? Versículo 11. Lucas 15, 11. Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Diga amém. Apesar de, se nós continuarmos lendo o texto aqui, que eu não vou fazer isso agora, tem um outro filho pródigo que não se afastou, que não saiu da casa do pai. Mas eu não quero falar dele. Se o Espírito Santo permitir que falemos dele também na mensagem, ou quiser citá-lo aqui em algum texto, em algum trecho da mensagem, nós vamos falar. Mas pela parábola já ser conhecida, acredito eu que não precisa nós lermos o restante. Amém, meus irmãos? Mas a Bíblia fala aqui, inicia aqui a parábola do filho pródigo, Jesus falando sobre um certo cidadão, um certo homem, que tinha 2 filhos. Um certo homem muito bem sucedido, muito rico. E esse homem aqui, ele é uma analogia do nosso Pai Celestial. Ele é uma analogia de Deus. Jesus, quando fala desse homem aqui, na parábola, ele na verdade está querendo falar de Deus, como nosso Pai Celestial. Nós devemos entender, irmãos, para que nós nos tornemos filhos de Deus, é necessário que a gente conheça Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, a palavra diz que todos aqueles que o receberam, está falando de Jesus, todos aqueles que o receberam, Deus lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Os que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do varão, mas que nasceram da vontade de Deus. Então, é necessário que a gente entenda isso, que para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos conhecer Jesus e nos convertermos ao Evangelho de Jesus. Acontece um nascimento, um novo nascimento, que a palavra fala, nascimento que é promovido através da boa semente da palavra de Deus, a semente incorruptível da palavra, que faz nós nascermos de novo. Para quem não entende o que é o novo nascimento, vou só explicar um pouquinho para você o que é o novo nascimento. Por que precisamos nascer de novo? Porque todos nós herdamos a natureza pecaminosa do nosso primeiro pai Adão. Adão que caiu, pecou, e nós então nascemos carregando conosco uma semente incorruptível, uma semente que nos torna segundo a imagem do nosso primeiro pai Adão. E todos nós já nascemos com uma tendência a fazer aquilo que é errado, a praticarmos o que é errado. Por quê? Porque quando nascemos com a natureza adâmica, nascemos mortos no pecado. Por isso que a Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então era necessário que nós
conhecêssemos a vida, a palavra de Jesus, o Evangelho. E um dia você conheceu esse Evangelho, o Evangelho da Boa Nova de Deus, que traz Deus de volta a nós, ou nós de volta a Deus, por intermédio de Jesus. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é por intermédio de Jesus que nós retornamos para Deus, o Pai. Aleluia. Jesus é a ponte que nos liga de volta. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a Bíblia diz em Efésios 2 que Ele nos vivificou nele, aleluia, e hoje então nós podemos andar em novidade de vida na presença do nosso Pai, amém? Então não tem como uma pessoa que não entregou a vida para Cristo ser transformada pelo poder do Evangelho, porque somente alguém que nasceu de novo, porque teve seu espírito recriado dentro dela, porque antes o nosso espírito estava morto por causa do pecado, mas ao entregarmos a Jesus nossa vida, o nosso espírito em nós foi recriado para uma nova vida, e com um espírito recriado, agora a gente pode ter força para andarmos em santidade na presença de Deus. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela pode se esforçar para fazer a vontade de Deus, ela não vai conseguir, ela vai apenas se esforçar para fazer, mas vai chegar um momento que ela vai se frustrar, porque um homem sem Deus, sem a graça de Deus sobre ele, não consegue se submeter aos mandamentos. Mas com Cristo nós podemos todas as coisas, com Cristo nós podemos nos submeter aos mandamentos, porque agora temos o Espírito de Deus, amém? Que testifica com nós que somos filhos de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando entregamos a Cristo nossa vida. Nós nos tornamos parte da família de Deus. Se um dia você tomou essa decisão de se tornar filho de Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é um filho de Deus. Se você nunca tomou essa decisão publicamente, então você ainda é uma criatura. Antes éramos criaturas, ao aceitarmos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, amém, irmãos? Nós voltamos para Deus por intermédio de Jesus, nós nos tornamos parte, a partir do momento que entregamos a vida para Jesus, nós nos tornamos parte da família de Deus, ou então, ou seja, nós passamos a entrar nesse contexto aqui da parábola do filho pródigo, agora somos filhos, amém? Então assim, um certo Deus tinha muitos filhos, amém? Diga, Deus tem muitos filhos. Quando Jesus ressuscitou, Maria foi até o túmulo domingo de manhã, e ela viu Jesus, mas Jesus disse para ela: Maria, vai agora e diz para Pedro, para João, para os discípulos, que agora o meu Pai é o Pai deles também, aleluia. Jesus, ao morrer, ele consumou a obra, e agora nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho na família de Deus. Jesus, ele veio do céu como unigênito do Pai, o único filho de Deus, mas ele voltou para o céu como primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Nós somos irmãos de Jesus, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele nos trouxe para a família de Deus, e agora nós temos um Pai. Irmão, nós precisamos ter a imagem de Deus, não uma imagem de um Deus furioso, de um Deus distante, mas de um Deus que é Pai. Deus é Pai, Ele é seu Pai. E como disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem. Diga, Deus é meu Pai. Aleluia. Diga assim, o Pai de Jesus é o meu Pai. Amém? Mas vamos lá. Amém? Então vamos ver aqui, irmãos. A Bíblia diz aqui que um mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Preste atenção. Irmãos, naquele tempo era uma desonra muito grande você chegar com o seu pai e pedir a herança. Até hoje isso é uma desonra, porque geralmente a herança é dada quando o pai morre. Quando acontece a morte, por exemplo, né, aqui do cabeça da família, do líder da família, então é repartida uma herança, né? Inclusive,
Quantas famílias não se destroem por causa de heranças que ficaram, né? E existem tantas contendas por causa de herança, brigas, irmão se levanta contra irmão, parente contra parente, por causa de herança, por causa de bens, por causa de recursos, por causa de patrimônios. E pessoas brigam entre si por causa disso, né? É triste isso. Alguns líderes familiares já preparam um testamento, né, para repartir para cada um, e quando tem um testamento não tem como haver discussão por causa do testamento, né? Então, cada um já vai receber ali o que precisa receber. Naquele tempo era uma desonra você chegar, e até hoje é uma desonra você chegar e exigir que, porque aquele líder, né, familiar, que é dono dos recursos, porque está velho ou debilitado, é uma desonra você chegar e já ir pedindo: olha, faz o testamento logo, olha, eu quero isso e aquilo outro, olha, eu já quero a minha herança. Foi uma desonra aqui para esse pai ouvir do seu filho, que ele tanto amava, que ele queria que o pai lhe desse, lhe entregasse a herança. Mas olha que coisa interessante, mesmo tendo sido uma desonra, o pai reconhecia que esse era o desejo do seu filho mais moço, e o pai então o respeitou no seu livre-arbítrio. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: Deus, ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio, e algumas vezes Deus vai nos dar coisas que não é o tempo e nem a hora de nós recebermos, mas por estarmos assim tão ansiosos e por insistirmos tanto, Deus vai permitir. Isso me lembra Balaão, quando Balaque foi até Balaão e pediu para que Balaão amaldiçoasse Israel. Balaão foi a primeira vez com Deus e Deus disse para ele não. Balaão então se submeteu ao que Deus havia falado, mas Balaque veio com uma proposta maior, e ao invés de Balaão já falar para ele: olha, não, Deus não quer, não adianta você vir, né, nem que você me dê todo o tesouro aí do seu reinado, Deus não permite, eu não vou me submeter a você. Mas Balaão queria o prêmio, queria a recompensa, então ele vai de novo até Deus e ora novamente, e vai e pede de novo: Deus, Balaque está aí de novo, Senhor, não tem como o Senhor me dar uma oportunidade de poder ganhar essa recompensa? Deus conhecia o coração de Balaão e sabia que de alguma maneira Balaão se corromperia. Então Deus decide dizer para Balaão: então vai. Deus disse para ele: vai. Só que Deus não ia com ele. Inclusive Deus colocou foi um anjo no caminho, para que se Balaão amaldiçoasse seu povo, o anjo acabaria com ele. Foi obrigado uma mula de ter discernimento, e mais discernimento que Balaão, a ponto dela, ao ver o anjo, né, impedir Balaão de chegar até o anjo, e o anjo então passar a espada em Balaão. Então você conhece a história de Balaão. Num outro caso, Deus viu a desobediência de Israel, irmãos, mas o povo queria porque queria a terra prometida, mas não queria nada com Deus. Eles queriam a recompensa, eles queriam as bênçãos de Deus, mas eles não queriam nada com Deus. Eles não queriam um relacionamento com Deus. Tanto é que Deus os chamou para um relacionamento, mas eles não queriam um relacionamento com Deus. Então Deus chamou Moisés e disse: Moisés, esse povo não quer nada comigo, o teu povo não quer nada comigo, né? Então é o seguinte: já que eles não querem nada comigo, eu não vou mais com vocês. Vocês podem ir para a terra prometida, eu vou mandar o meu anjo ir diante de vocês. Parecia boa essa proposta de Deus para o povo, porque Deus disse: olha, eu vou dar, vocês não precisam pagar um preço para ter um relacionamento comigo, vocês vão viver bem lá em Canaã, mas eu não vou estar com vocês, eu vou mandar o meu anjo. Eu penso que muita gente aceitaria essa proposta de Deus, né? Como aquele povo, por exemplo. Mas Moisés, ele tinha Deus em primeiro lugar em seu coração, e ele sabia que sem Deus, nada que a vida pode nos proporcionar vai de fato suprir a nossa necessidade como ser humano. Então Moisés disse para Deus: Senhor, não nos faça subir desse lugar se a tua presença não for conosco.
Eu não quero que o Senhor mande um anjo, não. Eu só vou contigo, Deus, e esse povo só vai contigo se o Senhor for conosco. E aí Deus falou, já que é para mim ir com vocês, então vamos estabelecer algumas regras, porque do jeito que está não dá. Aí Deus fez com que o livro de Números, Levítico, um monte de regras, um monte de leis, para que o povo pudesse então ir, e Deus pudesse ir com eles, né? Deus, ele estabeleceu princípios para que isso acontecesse. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então, irmãos, nós vemos que existem pessoas que elas querem muito usufruir dos benefícios que Deus pode proporcionar a nós, e Deus pode nos proporcionar muitas coisas. Nós vimos aqui testemunhos, o pastor Enoque testemunhando de bênçãos que chegaram na vida dele, vitórias que aconteceram. E Deus, ele quer, irmãos, sim, que a gente vença, que a gente prospere. Deus quer sim que a gente seja bem sucedido. Deus quer sim que a gente desfrute de saúde. Deus quer sim que a gente desfrute de uma família abençoada. Deus quer que a gente desfrute de bens. Deus quer que a gente tenha uma casa, que a gente tenha um veículo, um carro, sei lá, uma bicicleta, ou uma moto, né, um avião, um helicóptero, não sei qual é a sua fé. Amém, irmãos? Mas Deus deseja que a gente viva bem. Deus quer isso para a gente. Ele deseja isso para a gente. Ele é muito rico. Quem esteve aqui na semana passada e ouviu a palavra do bispo Silva, que palavra poderosa foi aquela palavra que ele liberou para nós. Que Deus é nosso Pai, e Jesus, ao morrer na cruz, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Aleluia. Deus deseja que a gente usufrua das suas bênçãos, como Jesus usufruiu das bênçãos do Pai dele aqui na terra. Amém? Jesus nunca teve falta de coisa alguma, mas ele era suprido no seu ministério. Deus o abençoava aonde ele colocava as mãos, nunca faltou, pelo contrário, ele alimentava 12 homens que andavam com ele, irmãos. E eram 12 homens que se forem 12 homens igual os discípulos que eu tenho aqui, rapaz, negócio, tinha que ter muito dinheiro para alimentar aqueles 12 homens ali, né? Se fosse alguns discípulos que eu tenho, meu Jesus amado, né? E eu penso que era, irmão, porque crente não bebe, irmãos. Mas quando termina o culto, as pizzarias estão lotadas, né? Termina o culto, a gente torce para o nosso culto terminar antes do culto da Assembleia de Deus, né? Porque quando a gente sai, os irmãos já estão lá comendo, né? A gente tem que terminar mais cedo para não demorar os nossos pedidos. Crente não bebe, mas come, né, pastor? Come, que é uma beleza. E só que em Dom Eliseu, que talvez não coma muito não, né? Se eu não segurasse a boca, eu estava já chegando no porte do pastor Márcio. Quando ele saiu, né? Eu tive que fechar a boca um pouco. E glória a Deus, amém? Irmãos, mas Deus deseja que a gente usufrua dos seus benefícios, das suas bênçãos. Só que tem um porém, irmãos. Tudo tem a hora certa, o tempo certo. Irmãos, nós muitas vezes fazemos campanhas de oração, fazemos pedidos a Deus de coisas que vai chegar um momento, vai chegar a hora de nós usufruirmos e desfrutarmos. Mas algumas vezes estamos tão ansiosos que chegamos antes do tempo, antes da hora certa e pedimos coisas para Deus. E eu quero dizer para você que Deus vai lhe dar aquilo que você pedir para Ele. Glória a Deus. Só que ore para que as coisas de Deus cheguem no tempo certo, na hora certa. Por quê? Porque tudo que vem na hora errada nos leva para distante da presença de Deus. Tudo que vem na hora errada. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que esse pai aqui, que representava Deus, não sabia que esse filho ia se desviar, irmãos? Sim ou não? Esse pai sabia ou não sabia que esse filho ia se desviar? Sabia. Mas o pai respeitou o seu livre-arbítrio e deu a herança. Esse jovem, ao receber a sua herança, ao receber a sua bênção, ele agiu como muitos de nós agimos. Porque enquanto estamos em necessidades, quando tem cultos de oração, não faltamos os cultos, é ou não é verdade? Estamos ali passando lutas, tribulações, necessidades, precisamos de uma intervenção de Deus, precisamos de vitória em alguma área da nossa vida.
E aí nós somos até enjoados. Pastor, não tem oração na igreja, pastor? O senhor não faz mais oração 6 horas da manhã? O senhor não está orando? Vamos botar um grupo de oração. Geralmente quando um crente vem e cobra que precisa ter oração na igreja, é porque ele está precisando de alguma vitória em alguma área da vida dele. Porque se não tivesse precisando nenhuma vitória, talvez não viria pedir para orar. Mas amém, irmãos. Orar é bom, amém. Orar é bênção. Glória a Deus. Mas nós precisamos orar sempre. Não só quando estamos necessitados de alguma coisa. Não só quando estamos precisando de algo. Mas a gente vem e começa então a orar e buscar de Deus, né? Como nós fizemos aqui no período da chácara. Vamos orar, levantamos um grupo de oração, porque muitos eram os desafios, os gastos eram muitos. Então vamos orar, porque nós precisamos de um milagre. Viemos, oramos, pedimos. Irmãos, e Deus é um Deus que responde a oração, e Deus manda, quando a gente ora, Deus manda as bênçãos para a gente, amém, irmãos? Só que nós não podemos, depois de receber as vitórias, depois de receber as respostas, depois de receber as bênçãos, cruzar os nossos braços. Nós não podemos, porque quando fazemos isso, mostramos para Deus que só estávamos aos seus pés, porque tínhamos interesse de que Ele intervisse em algo em nosso favor. Mostramos para Deus com as nossas atitudes, não com nossas palavras, mas com nossas atitudes, que estávamos ali somente porque tínhamos algum interesse. Irmãos, esse filho só estava na casa do pai, trabalhando porque ele tinha interesses. E ele demonstrou isso, ele revelou o seu coração, quando ele chegou antes do tempo, quando ele pediu para o pai: pai, me dá a herança que me cabe, que me pertence. O pai então, mesmo sendo desonrado naquele momento, decide liberar para ele aquilo que lhe pertencia. Ele então pega esse dinheiro, esse recurso, essa herança, e ele então decide sair da casa de seu pai. Ele então decide ir embora. Irmãos, existem filhos pródigos que continuam na igreja, frequentando os cultos, mas que já estão distantes do pai há muito tempo. Pessoas que um dia, de todo o coração, aceitaram a Cristo como Salvador de suas vidas, fizeram do Pai, de Deus, o seu Pai, e entraram na família, serviram a Deus durante um tempo, mas talvez, porque não houve talvez uma permissão da mudança, porque a mudança ela vai acontecendo na nossa vida de forma gradativa, de glória em glória, Deus vai nos transformando. A gente se converte, vem para Jesus, mas nós vamos sendo transformados. Mas algumas vezes nós vamos nos endurecendo para Deus e não vamos permitir, não vamos deixando o Espírito Santo ir nos moldando segundo a imagem daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus quer. E aí nós estancamos como cristãos e ficamos acomodados. E às vezes até vamos nos acostumando com algumas coisas erradas que costumamos praticar, fazer. Às vezes até voltamos a praticar alguns hábitos, alguns pecados que antes praticávamos. E aí a gente fica na igreja, mas distante de Deus, longe de Deus. Irmãos, porque entenda bem, Deus quer que o nosso relacionamento com Ele vá sendo cada vez mais íntimo. O relacionamento com Deus precisa acontecer, precisa crescer a cada momento, a cada instante, como diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia diz que nós vamos passar a vida eterna conhecendo o nosso Criador, mas às vezes nós nos cansamos por algum motivo e deixamos que as coisas dessa vida nos encante, e perdemos o nosso tempo com coisas dessa vida, com ansiedades, com prazeres, com tantas outras coisas que nos vão esfriando cada vez mais e vão nos distanciando do nosso Criador, e vão nos distanciando do nosso Pai, e vamos cada vez mais ficando longe dEle, e vamos nos distanciando dEle, principalmente quando experimentamos alguma bênção, algum milagre, quando algo aconteceu. Às vezes recebemos o Espírito Santo, fomos batizados,
Antes tínhamos alguns anseios e buscávamos, tivemos experiências, mas em algum momento nos cansamos de estar ali naquela comunhão, e então a gente vai enfraquecendo e vai se afastando da oração, e vai se afastando da comunhão com a palavra, e vai se afastando da comunhão com os irmãos, da igreja, inclusive, e aí vamos cada vez mais nos afundando nos nossos erros, nos nossos pecados. Satanás, ele é especialista para nos prender, ele prepara arapucas para nos manter presos, longe de Deus, e a gente então fica aprisionado longe, numa vida longe do nosso Pai, numa vida longe de Deus. Isso vai acontecendo na vida de algumas pessoas. Tem muitas pessoas que estão frequentando os cultos, estão vindo aos domingos, às quartas, aos sábados, mas que sabem que não estão frequentando os átrios do Senhor, sabem que não estão frequentando o Santo dos Santos, a presença de Deus, porque não oram mais, não buscam mais, não procuram mais agradar o Pai. Muitos decidiram viver uma vida de mera religiosidade. Talvez agora eu comecei até a falar aqui do irmão do filho pródigo, porque ele não saiu da casa do pai, mas ele era um mero religioso, ele não tinha comunhão com o Pai, ele era um mero religioso. O filho pródigo aqui, que nós citamos, foi aquele que decidiu inclusive sair de fato para viver uma vida errada. Ele foi viver uma vida errada. A Bíblia diz aqui que ele foi gastar tudo que tinha, vivendo uma vida errada. E ele então passou a frequentar bares, ele passou a ir para festas, ele passou a se envolver com prostitutas, ele então passou a se embriagar, e ele foi vivendo uma vida errada. E a mensagem hoje aqui, Deus falou que era para me focar nesse filho. Pessoas, irmãos, que já foram filhos, já experimentaram de bênçãos, já experimentaram vitórias em Deus, já experimentaram conquistas em Deus, mas que hoje estão vivendo uma vida errada, mas que hoje estão vivendo uma vida distante, uma vida longe de Deus. Irmãos, a Bíblia diz aqui que durante um tempo, esse jovem, por estar experimentando novidades, porque ele nunca tinha feito isso, nunca tinha saído da casa do pai, viveu a vida toda lá, ele viveu uma vida de ilusão durante um período de tempo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, irmã que está aqui, filho de Deus, filha de Deus que está aqui, fora da presença de Deus, tudo é ilusão. Se você está vivendo longe de Deus, você está se iludindo. Se você acha que você vai permanecer feliz o tempo inteiro com os novos amigos que você tem, com os lugares nos lugares aonde você está frequentando, com o estilo de vida que você está tendo, você está enganado, porque pode até ser que você esteja experimentando uma certa alegria, mas eu quero te dizer que essa alegria é falsa e ela é muito passageira, ela vai acabar muito rápido. Se você está longe de Deus, a alegria que você tem hoje, ela vai acabar muito rápido. Por que ela vai acabar muito rápido? Porque os problemas virão. A Bíblia diz que naquele lugar uma fome chegou, e aquele jovem não percebeu que os recursos foram acabando, até que chegou o ponto que ele não tinha mais nada. E aí os amigos dele, entre aspas, todos se distanciaram, porque ele não tinha mais como alimentar aquela amizade, porque o que alimentava aquela amizade eram os recursos que ele tinha. E ele então começou o processo de comer aqui o pão que o diabo amassou. Porque longe de Deus, se estivermos longe de Deus, sendo filhos, irmãos, no mundo vamos experimentar sofrimento, dor e tudo aquilo que vai nos prejudicar. Porque uma vez que nós somos filhos de Deus, é como você tirar um peixe dentro da água.
ele não tem como sobreviver fora daquela água. É igual a canção que diz lá: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Porque se você experimentou de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, meu irmão, e você saiu, pode até ser que esteja tudo bem com você hoje, mas eu quero te dizer que vai haver uma degradação na sua vida. E eu não estou liberando maldição sobre ninguém aqui, eu só estou falando que a palavra de Deus nos ensina, nos alerta. Se você é da família de Deus, você precisa estar no lugar que o Pai te colocou, que é a sua casa. Aleluia. Você não pode sair da casa de Deus. Você não pode sair do aprisco do Senhor. Você é uma ovelha e você precisa ser pastoreado. Jesus é o seu pastor e você não pode sair do curral aonde Ele te colocou. Glória a Deus, irmãos. Esse filho sai e aí as coisas começam, então chega na fase de começar a dar errado. Se essa fase não começou ainda, ela vai chegar. Talvez alguns que estejam distantes de Deus, essa fase já chegou. Algumas coisas começam a dar errado. E aí as coisas vão dando errado, e dando errado. E tem pessoas que vão insistindo: não, mas eu vou conseguir, eu vou permanecer. Não, isso aqui não, isso aqui vai passar, é uma fasezinha. E ela vai só perdendo na vida, só perdendo na vida. Chegou a um ponto na vida desse jovem que ele não tinha mais o que fazer, ele foi procurar um emprego naquela terra. E irmãos, um cidadão daquela terra, e eu quero dizer para você que o cidadão que está te esperando nesse mundo, caso você esteja distante de Deus, esse cidadão aqui, ele é uma analogia de Satanás. Vai chegar um momento que você vai procurar recursos com quem você não deveria procurar. E aquele alguém vai te dar algo mais humilhante. Um cidadão daquela terra diz: você quer trabalhar? Quero. Então você vai cuidar dos porcos. Só que nem a comida dos porcos ele comia das que caíam da mesa dos porcos. Irmãos, você pensa na humilhação, no nível de humilhação. Costumo dizer que esse jovem aqui chegou ao fundo do poço na vida dele. Se continuarmos insistindo, é o lugar onde nós vamos parar na nossa vida. Se continuarmos insistindo em estar distante de Deus, seguindo nossa vida, fazendo aquilo que vem na nossa cabeça, caminhando com pessoas que só querem enquanto nós temos o que dar para elas. Irmãos, se continuarmos insistindo nessa vida errada, o lugar onde vamos chegar é conhecido como fundo do poço. Lugar de humilhação, lugar de derrota, lugar de vergonha, lugar de fracasso, lugar de perdas, lugar de ser saqueado, de ser injustiçado. Esse é o lugar que Satanás quer que você esteja. Ele quer destruir sua vida, acabando com você, humilhando você, levando você a essa fase de humilhação, de derrota, de vergonha, de fracasso, de infelicidade, de insucesso, de desamor e de tudo aquilo que um ser humano, irmãos, não merece experimentar. Porque Deus não criou o ser humano para isso. Irmãos, Deus, quando criou o homem para ser dominador, criou o homem para usufruir do melhor da terra. Deus colocou o homem num jardim que tinha tudo para o homem lá naquele jardim. O homem não foi criado para padecer como esse jovem aqui padeceu. Mas lembre-se que essa foi a escolha dele. Ele chegou naquele ponto. Algumas vezes a gente só vai refletir na nossa vida quando estivermos sofrendo em alguma área, quando estivermos necessitados em alguma área, quando estivermos padecendo em alguma área. Você já viu aquele ditado? Não está na Bíblia isso. Uma vez uma irmã falou: pastor, está escrito, quem não vem por amor, vem pela dor. Eu falei: qual é esse versículo?
Bom, não tem palavra, um versículo que diga isso, mas a gente sabe, né? Que muitas vezes Deus nos chama por amor, né? E Ele nos chama, estando nós ainda bem na nossa vida. Mas pode chegar um momento que a gente só vai pensar na nossa vida quando tivermos perdido algo, quando estivermos sofrendo algo, quando estivermos padecendo com alguma situação, de alguma maneira. Isso me faz lembrar uma vez, eu estava pregando num culto jovem uma vez, e apareceu um cidadão que ficou lá na porta da igreja. E ele ficou lá na porta da igreja o tempo todo lá, e terminou o culto, eu fui até ele. E ele então começou a chorar. Ele disse: ô pastor, eu já fui da igreja, o senhor estava pregando aí, eu estava lembrando do tempo que eu era de Jesus, mas eu me desviei, eu fui viver uma vida errada, conheci pessoas que me ofereceram drogas, eu então comecei a usar drogas e fiquei preso na droga, e eu não consigo sair desse vício hoje. Eu às vezes estou na rua, às vezes eu fico mendigo por aí, igual um mendigo por aí, e a minha vida é assim. Começou a falar da vida dele. Eu falei para ele: meu irmão, mas se você está aqui é porque Deus trouxe você, e Deus tem um plano, um propósito, você precisa voltar para Jesus, você quer voltar? Ele falou: eu quero, eu preciso. E começou a chorar. Quando eu impus as mãos sobre a cabeça dele, ele manifestou o Zé Pilintra, e ele estava drogado. E quando nós expulsamos aquele demônio, irmãos, ele ficou muito lícido. Todas a droga, as toxinas da droga que estavam sobre o sangue dele foram tiradas. Ele ficou lícido na hora, ficou bom na hora, lúcido. E ele: nossa pastor, eu tinha cheirado ainda agora, e eu não estou sentindo o efeito da droga. Eu falei: nós expulsamos o demônio que estava na sua vida, Jesus fez uma obra na sua vida. Irmãos, ele já tinha perdido mulher, já tinha perdido filho, já tinha perdido trabalho, já tinha perdido um monte de coisa. E ele estava ali num momento de dor, e ele se reconciliou. No momento que ele decidiu no coração sair daquela vida, o demônio que estava nele perdeu a força, e ele então voltou para Jesus, irmão. Nós fomos na casa dele, visitávamos ele, e ele voltou para Jesus, ficou firme com Deus. Até onde eu ainda tive contato com ele, ele estava firme na igreja, servindo a Deus, e a vida dele estava mudando de novo. Deus fazendo a obra na vida dele novamente. Glória a Deus, irmãos. Amém? Mas às vezes a gente só para pensar na vida quando a gente perde coisas. O que você está esperando perder? Infelizmente tem pessoas que perdem a vida e aí não tem mais tempo para elas. Como o jovem que foi convidado para ir na igreja, irmãos, lá numa cidade, distrito, onde eu fui pastor, lá em Ananindeua. Ele foi convidado para ir para o culto, ele já tinha ido na igreja uma ocasião, mas ele estava desviado. E aí um irmão, vamos para a igreja. Era um culto que ia ter na nossa igreja. Vamos para a igreja buscar Deus. Ele falou: rapaz, hoje vai ter uma festa ali do Tupinambá. Lá em Belém tem aquelas aparelhagens. Vai ter o Tupinambá, rapaz, e eu vou para a festa. Não vai dar de ir para a igreja, não. Na época do Tupinambá, isso tem tempo. Acho que nem tem mais lá o Tupinambá. Agora tem um crocodilo, tem, sei lá, nem sei nem que aparelhagem tem lá. Aí eu vou para a festa. Irmãos, ele foi para a festa ao invés de ir para o culto. Infelizmente ele amanheceu morto. Mataram ele. E ele não teve tempo. E é triste, porque não deu tempo para ele. Às vezes Deus tem dado chances, oportunidades. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que estar preparados para que aquele dia não chegue na nossa vida como um ladrão de noite. Se você está afastado, não sei se você chegou no nível do filho pródigo, está experimentando um tempo de dor, se você ainda está naquele nível ainda de farra, de festa, está tudo dando certo, por enquanto, ou se você começou a experimentar alguma dorzinha, algum sofrimento, irmãos, volte logo para o Senhor. Você não precisa chegar no fundo do poço como chegou o filho pródigo. Volte logo para o Senhor correndo, porque enquanto você está vivo, ainda tem esperança. Porque esse filho pródigo, naquele momento de dor, de angústia, de fome, de frio, de aflição, ele lembrou da casa do pai dele.
Então ele lembrou: nossa, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. Os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu que sou filho dele, estou aqui perecendo. Eu vou pedir uma chance para o meu pai, para que pelo menos ele me receba de volta. Você vê como ele não saiu legal da casa do pai? Porque ele pensa assim: para que ele me receba de volta, pelo menos como um trabalhador. Se ele me receber de volta na casa dele, pelo menos como um trabalhador, já está bom demais se comparado a essa vida que eu estou vivendo. Então ele ensaia um discurso, ele diz assim: bom, eu vou chegar lá, e eu vou dizer assim para o meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. E de fato, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu errei tanto nessa vida, pai. Eu fiz tanta coisa errada, eu quebrei teus conselhos, teus princípios, eu não me submeti a nada do que o Senhor me ensinou. E eu vou chegar com meu pai e vou falar para ele que eu fui um pecador, e eu vou pedir para ele me receber de volta, pelo menos como um trabalhador. A Bíblia diz então, e aqui que eu quero chamar a sua atenção, amém? A Bíblia diz então, alguns passos que levaram ele de volta para o pai. Primeiro, ele caiu em si. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai estão perecendo, e eu aqui, tem abundância de pão, e eu estou aqui passando fome. Irmãos, o primeiro passo para nós termos a nossa vida com o nosso pai, e todos os bens que o céu tem para nós, as bênçãos que os céus têm para nós nessa terra, é reconhecermos, é cairmos em si, reconhecendo estarmos distantes. É aqui que poucos caem em si. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, nós precisamos cair em si. Diga para essa pessoa que está do seu lado: você precisa cair em si. Irmãos, cair em si é você atentar para a sua vida, é você analisar a sua vida, é você pensar. Deus nos deu essa habilidade, essa capacidade de pensarmos. Espera aí, tem coisas que não estão dando certo na minha vida, tem coisas que estão erradas. Pergunte por quê. Porque muitas coisas que estamos sofrendo é fruto de escolhas que fizemos, é consequência de pecados que praticamos lá atrás. Algumas vezes, decisões que tomamos que nos levaram àquele caminho, àquele sofrimento, àquela vida. Então nós precisamos despertar, irmãos, acordar para a realidade. A primeira coisa que esse filho fez foi acordar para a realidade. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, cuidando de porcos, numa terra distante, desejando comer a comida dos porcos? O que eu estou fazendo aqui? Algumas vezes fale isso para si mesmo. Espera aí, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? É igual Deus chegou para Elias, estava dentro da caverna, fugindo de Jezabel. Aí Deus chega para Elias: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Algumas vezes nós entramos em cavernas na nossa vida, cavernas emocionais, ficamos lá, irmãos, lugares onde Deus não nos colocou, e fomos porque nós quisemos estar lá. Pense em que lugar que você está hoje, em que posição espiritual você se encontra hoje, que você se colocou nela. Então diga para si mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Irmãos, ele caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, a segunda coisa, ele tomou uma decisão. Ele disse consigo mesmo: eu vou me levantar. Aleluia. Ele caiu em si, percebendo aonde estava, e ele decidiu: eu vou me levantar. Tudo na vida parte de uma decisão que tomamos.
Tem coisas que a gente fica esperando sentir. Eu estou esperando um avivamento chegar, pastor. Quando o avivamento chegar, então eu tenho certeza que eu vou sentir uma atmosfera e eu vou começar então a sentir aquele desejo de chorar de novo. Eu vou sentir vontade de orar de novo. Não, irmãos, é engano. O avivamento já chegou, o Espírito Santo já está aqui. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que você precisa fazer é tomar uma decisão na sua vida. Decida se levantar. Você que está acomodado, você que está paralisado, neutralizado espiritualmente, decida se levantar hoje. Então ele disse consigo mesmo: levantar-me-ei. Amém? Diga assim: eu vou me levantar. E eu não só vou me levantar e sair dessa vida errada, eu vou voltar para o Pai. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Aleluia. Qualquer um de nós poderia pensar, porque esse jovem pensou isso: bom, eu vou chegar lá na casa do meu pai, eu vou implorar para ele me tornar um trabalhador. Eu penso que ele pensava assim: se eu chegar lá na casa do meu pai, ele me vê, ele não vai querer me ver lá nem pintado de ouro, porque o que eu fiz com ele não é brincadeira. A maneira que eu saí de casa, provavelmente meu pai está furioso comigo, mas eu vou implorar para ele pelo menos me receber como um trabalhador. Irmãos, que engano de Satanás, quando ele coloca na nossa cabeça que Deus não quer mais nada com a gente. Se tem alguém aqui nessa noite pensando assim, que Deus não gosta de você, que Deus não ama você, porque você já errou muito na sua vida, irmão, você está enganado. O Pai te ama, Ele está te esperando. O Pai está te esperando. Todos os dias esse pai ia para o portão de casa e ele ia então olhar para ver se o filho não ia voltar. Todos os dias esse pai tinha esperança de ver esse filho de volta. Como Deus está aqui nessa noite e ele está feliz porque ele está vendo algumas pessoas aqui na igreja hoje. Aquele pai estava lá na frente de casa um certo dia, quando ele vê de longe, vem uma pessoa andando, e ele reconhece que aquela pessoa que vem longe é o filho que estava longe. A Bíblia diz que esse pai correu ao encontro do filho. Esse é o nosso Deus, viu? Diga: esse é o meu Deus, que corre ao meu encontro, irmãos. O pai correu ao encontro. Agora preste atenção numa coisa. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Preste atenção, o filho recaiu em si, decidiu se levantar e ir em direção ao Pai. E a pergunta é: você está buscando a Deus em oração? Você está buscando a Deus? Porque você precisa começar a buscar a Deus. Você está distante, você decidiu sair dessa vida errada, você se levantou, agora você precisa começar a orar, buscar Deus, irmão. Porque vai chegar um momento que esse encontro vai acontecer, esse reencontro vai acontecer, aleluia. Esse reencontro vai acontecer. O pai correu, abraçou o seu filho, o beijou. Quando o filho começou a falar do discurso que tinha ensaiado: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai fechou a boca dele, chamou os servos e disse: trazei depressa a melhor roupa, trazei depressa um anel no dedo, sandália para os pés, matai um bezerro cevado, comamos, alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Festa, irmãos. Aleluia. Pensa na alegria de Deus, irmãos, quando nós voltamos para Ele arrependidos. Irmãos, o pai restaurou a filiação daquele menino que
que na mentalidade dele seria servo. Não, voltou a ser filho, voltou a ser herdeiro novamente. Desfrutar do conforto da casa do Pai novamente, da abundância, da fartura que tinha na casa do Pai novamente. Aleluia! Esse é o nosso Deus que nos recebe de volta. E eu quero dizer para você, algumas pessoas que aqui estão nessa noite, que Deus está esperando você de volta, porque Ele deseja restaurar algumas coisas que você perdeu, porque Ele deseja te levar a experimentar algumas coisas que você não experimentou nele ainda, porque não deu tempo, porque antes de você experimentar e usufruir, você se afastou, você se esfriou, você se distanciou. Você saiu, você pecou muito contra Ele, mas Ele quer você de volta para Ele, hoje, agora. Ele tem um plano para a sua vida, e o plano de Deus ainda está de pé para você. Aleluia. Mesmo que o tempo que você esteve com Ele, você foi um interesseiro, uma interesseira, você recebeu bênção, você se afastou depois que você venceu. Irmãos, não importa, você era filho. Mesmo que era um filho interesseirozinho, que só queria as bênçãos dele, que só queria os recursos dele, só queria os milagres dele. Mas você veio, você aceitou Jesus, você estava com Ele e Ele se alegrava. Mesmo com suas falhas, seus defeitos, seus interesses, mas você já era filho. E quando nós nos tornamos filhos, é tarde demais. Não existe outro lugar para viver a não ser na casa do nosso Pai, na presença dEle. Amém. E o Pai está esperando você de volta para Ele. Vamos ficar em pé? Hoje é dia dos pais, então é dia dele, do nosso Pai. E você lembrou dele, sim ou não? Lembrou. Mas eu quero que você feche os seus olhos. Se você tem estado distante de Deus nesse tempo, Deus tem um plano de restaurar a sua vida com Ele. E Deus não mandou pregar essa palavra aqui à toa, não. Porque a palavra dele não volta vazia. Irmãos, se tem alguém aqui nessa noite, e você sabe que Deus queria falar com você nessa palavra, e você sabe que Deus falou com você nessa palavra, e você reconhece que você é esse filho pródigo, filha pródiga. Sim, o fato de você vir aos domingos não quer dizer nada. Você sabe disso. Mas você sabe que você está distante, porque você cometeu erros. Você fez coisas que você sabe que Deus sabe. E talvez isso te envergonhe a ponto de você achar que Deus não quer nada com você. Irmão, Deus te ama, Ele te quer sim. Ele quer você de volta para Ele. Se você deseja voltar, se reconciliar, você pode fazer isso agora aqui, se quiser. Você pode vir aqui, nós vamos orar por você. Mas você pode fazer isso também no momento que o culto terminar, não tem problema. Porque não é o fato de você vir aqui na frente, é o fato de você voltar para Ele. Você pode fazer isso vindo aqui na frente, você pode fazer isso aí na sua cadeira onde você está agora. Mas a questão é, Deus tem um plano, e Deus quer evitar que você passe por algumas coisas na sua vida, que o inimigo já planejou, mas que se você decidir pelo Senhor hoje, Deus rasga o plano do diabo, aqui agora. Tudo aquilo que Satanás tinha contra você, todo plano, ele vai rasgar aqui agora.
porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele vai fazer. Amém? Feche os olhos, ore aí onde você está. Senhor, nós estamos na Tua presença. E tem pessoas aqui, Jesus, voltando. Pessoas que, apesar de estarem na igreja, pessoas que, apesar, Deus, de terem vindo hoje no culto, estavam de alguma forma distante, na presença, Deus, de pessoas ímpias, que estavam levando ela cada vez mais distante de Ti. Mas eu quero te pedir Tua graça sobre essa pessoa agora, o Teu perdão. E eu sei que tem pessoas aqui agora orando, Jesus, para se reconciliar, orando pedindo perdão, orando querendo voltar, Senhor. E eu quero te pedir nesse momento, Deus, recebe de volta esse Teu filho, essa Tua filha. Recebe de volta, Deus, essa pessoa, papai, que não quer mais essa vida que vem vivendo, Pai. Essa vida que vem levando distante do Teu caminho, distante da Tua presença. Mas eu sei, Pai, que tem pessoas aqui hoje que o Senhor está restaurando, que o Senhor está trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E se tiver alguém aí, irmão, se você quiser vir aqui, eu vou orar por você agora, como essa senhora que veio aqui agora. Se tiver mais alguém que quer se reconciliar, que quer voltar para Jesus, que quer voltar para a casa do Pai. Aleluia. Oh Deus. Glória a Deus. Se tiver mais alguém, filhos pródigos, vamos orar. Glória a Deus. Senhor, eu quero te apresentar essas duas vidas que vieram aqui à frente hoje, que entenderam, Pai, que essa palavra foi para elas. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor restaure essas vidas na Tua presença. Que restaure, Deus, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi saqueado, tudo aquilo que foi perdido, tudo que o diabo fez, Deus, contra essas vidas, ó Deus amado, que as levou a passar por tantos sofrimentos, dores, distante da Tua presença. Eu quero te pedir, Deus, por essa decisão que elas tomaram hoje de voltar, o Senhor venha, Deus, recebê-las, assim como o Senhor recebeu aquele filho pródigo. Eu sei que o Senhor está aqui agora, que o Senhor, meu Deus, as ama, e que o Senhor restaura, Pai, de volta essas vidas na Tua presença. E eu creio, Senhor, num tempo novo na vida delas daqui para frente. Um tempo, Deus, de restauração, um tempo de cura, um tempo, Deus amado, de fartura, de bênçãos da Tua parte, um tempo, Deus, de restauração, de perdão, de arrependimento, um tempo de conversão genuína e verdadeira. Deus, em nome de Jesus, que as Tuas filhas, Deus, vivam, ó Deus amado, dentro daquilo que o Senhor quer para elas. E assim também outros que aqui estão, que estão decidindo, que não vieram aqui, mas que estão decidindo agora voltar, que o Senhor os receba de volta. E eu creio que assim como houve festa lá naquela casa, há uma festa no céu, porque esses filhos pródigos estavam mortos, mas reviveram. Ó Deus, estavam perdidos, mas foram achados, e nós nos alegramos. Aplaude o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Irmão, sente no seu lugar. Pode. Alguém tira o púlpito aqui. Para cá, reda para cá, sim, o púlpito aqui, para cá, tá? Mais perto aqui. Irmãos, antes de nós celebrarmos a ceia, o pastor Enoque vai celebrar a ceia para a gente hoje, que eu vou adorar a Deus aqui. Nós vamos ter a apresentação de uma peça, amém? Teatral. Deus fala com a gente através da palavra, Deus fala com a gente através do louvor, Deus fala com a gente através do teatro, através da dança. A arte é para Deus, amém? Tá.
Lord God Almighty. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos celebrar a ceia. Amém? Essa peça fala sobre Jesus, sobre sua crucificação. Ele levou sobre si nossas enfermidades, Ele levou nossas dores. Amém? Eu vou passar aqui para o pastor Enoque, ele vai estar ministrando a ceia, enquanto nós vamos adorando o Senhor aqui. Glória a Deus, irmãos. Amém, amados. Nós temos
essa grande oportunidade, esta grande dádiva de Deus, que é o momento em que nós iremos participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Isso foi uma das ordenâncias que Deus deixou para a sua igreja, e que nós precisamos nos sentir privilegiados e amados por Deus, de podermos participar deste momento. Nós temos dois elementos que compõem a ceia do Senhor, e cada um deles tem um significado especial para a nossa vida, e muitas vezes nós não aproveitamos deste privilégio, dessa oportunidade que também foi liberada por Deus sobre a nossa vida. Nós temos o pão, e este pão é o alimento que Deus deixou. Este pão representa o fortalecimento, ele representa a força, porque esse pão é Deus, esse pão é o próprio Jesus Cristo, e ele foi o pão vivo que desceu dos céus, o pão que nos alimenta, o pão que nos fortalece, que nós temos a oportunidade de nesta noite nos fortalecermos através deste pão. O sangue é a aliança de Deus com o seu povo. Esse sangue serve para nos lavar, para nos purificar, para nos tornar limpo, para podermos participar da mesa do Senhor. Então, nesta noite, quando você estiver comendo este pão, esteja profetizando na sua própria vida que este pão vai te fortalecer para a sua caminhada. Se alguma área da sua vida está sendo uma área de fragilidade, se você está tendo alguma dificuldade em alguma área da sua vida, se você está sendo muito tentado em uma área da sua vida, no momento em que você estiver comendo o pão, comece a profetizar a sua vida que aquele pão vai fortalecer você para vencer esta área de fragilidade na sua vida. No momento em que você estiver tomando o cálice que representa o sangue de Jesus, você vai estar profetizando que este cálice, este sangue de Jesus que você está neste momento participando, vai lavar você, vai limpar você de todo o pecado, de toda a iniquidade, de tudo aquilo que você fez que não foi do agrado do nosso Deus. Eu convido você a se colocar em pé nesta noite. Eu quero dar a primeira oportunidade para você entrar na presença de Deus agora, através da sua oração. Se você tem alguma coisa que precisa ser consertado agora diante de Deus, comece a fazer isso. Se tem alguma coisa que você fez, que você tem certeza que entristeceu o coração de Deus, que foi um pecado que você cometeu, peça perdão agora. A Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então esse é o momento de você fazer um exame interior, uma análise interior. Esse é o momento de você colocar diante de Deus tudo aquilo que você fez, que entristeceu o coração de Deus. Esse é o momento de você pedir perdão, pedir para que Deus prepare agora o seu coração para participar da ceia do Senhor. Pedir para Deus que Ele possa te lavar, te purificar, para que você possa chegar diante da mesa do Senhor e participar deste momento, dentro das condições que eu já te coloquei, o pão que vai te fortalecer e o sangue que vai te lavar. Então, eu vou deixar essa oportunidade agora por alguns minutos, ou por 1 ou 2 minutos, para você entrar na presença de Deus agora nessa palavra de oração. Isso é preparatório para que você chegue diante da mesa do Senhor e possa participar da ceia. Amém? Continue orando.
Amém, amados? Eu creio que o nosso Deus é um Deus que perdoa, um Deus que sara, que cura, que restaura. Então, todos aqueles que estão aptos para participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, dentro dos princípios já estabelecidos pela Igreja de Deus, vai ser 2 filas, né? Vamos começar a formar uma fila deste lado e outra desse. Venha em família, venha pegar o pão e o cálice. Você vai voltar para a sua cadeira, esperar até o último, para que nós possamos participar junto da ceia do Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavar, mais alvo que a neve serei.
nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, todos? Não ficou ninguém sem pegar um dos elementos? Senão nós vamos orar neste momento. Pai, nós queremos apresentar a Ti, ó Deus, este pão que ora representa o Teu corpo, ó Deus, e que ele venha servir para o fortalecimento da Tua igreja. Este seja o pão vivo que desceu dos céus para o nosso alimento, para o nosso fortalecimento, a força que vai nos ajudar nesta caminhada. Que neste momento a igreja celebra a ceia do Senhor, uma das Tuas ordenanças, ó Deus, que foi estabelecido para que a Tua igreja faça até o dia em que Tu voltares para buscar a Tua igreja. Ó Deus, nós consagramos agora, ó Deus, para que a Tua igreja possa se fortalecer através da obediência a este ato, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. A palavra diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comei deles todos. Nesse mesmo espírito, amados, nós vamos apresentar a Deus o cálice, que é a nova aliança do sangue de Jesus. Pai, tal como o pão, ó Deus, nós apresentamos a Ti este cálice, ó Pai, que representa o Teu sangue que vem nos redimir, o Teu sangue que vem nos lavar, o Teu sangue que vem nos purificar, ó Deus, porque Tu queres de nós vestes brancas, roupas limpas, alma e coração puro, e que este sangue venha cumprir em nós este papel de lavar, de purificar de todo pecado e de toda iniquidade, para que a Tua igreja seja encontrada como Tu queres, branca, limpa e sem mácula, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebei dele todos. Nós te somos gratos, ó Deus, por ter concedido a oportunidade de mais uma vez a igreja participar deste memorial, desta ordenança, ó Deus, que foi estabelecida por Ti pouco antes da morte de cruz e que ficou, ó Deus, estabelecida para que a Tua igreja fizesse até o dia em que Tu voltares. E nós aqui continuamos cumprindo, ó Deus, conforme foi ordenado pela Tua graça e pelo Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Alvo mais que a neve. Cante a Ele. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sangue lavar, mais alvo que a neve serei, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue
sangue de Jesus, que nos faz como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quem é livre, declare nessa noite: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Levante suas mãos. Pai, eu quero abençoar cada pessoa que esteve conosco nessa noite, que esteve conosco nesse culto. Que o Senhor venha manifestar sua graça, Deus, sua glória, e abençoar cada um. Que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos da parte dos céus sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. E você diga amém. Irmãos, quero fazer algo aqui que me lembraram, que eu já tinha determinado desde antes do culto começar, mas glória a Deus, alguém lembrou disso. A filha do pastor Osmar está lá em Imperatriz, internada, bebezinha, tem poucos dias de nascida. E nós vamos levantar uma oração por ela nesse momento, amém? Para que amanhã ela receba alta, em nome de Jesus. Ela está com diarreia e vômito. Já tem alguns dias que ela está assim, temos orado, mas eu quero hoje a ajuda da igreja. Eu queria chamar aqui a Aninha para orar com a gente, amém? A Aninha, líder do Ministério de Intercessão. E nós vamos declarar cura sobre ela, em nome de Jesus. Oi? Não entendi. Irmãos, nós vamos ter um bazar, amém? A Ayla está na frente, estamos levantando recursos, amém? Nós adquirimos um data show para a igreja e nós precisamos estar pagando esse data show. Quem puder estar nos ajudando com peças de roupas, amém? Mas glória a Deus, vamos lá. Glória a Deus. Clima de oração, amém? Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, igreja. Levante a sua mão. O Deus querido, Pai amado, nós queremos, ó Deus Santo, colocar diante da Tua presença, Deus, a Júlia. Deus, essa criança que tem poucos dias de nascida, Senhor, e tem sido acometida por uma enfermidade, Deus. Ó Pai, mas a Tua palavra diz, meu Deus, que o mal se levanta para cair. E ele vai cair agora no nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade que tem tentado atrapalhar o crescimento daquela criança, o desenvolvimento dela, nós damos uma ordem agora que seja lançado por terra toda enfermidade, toda infecção, toda inflamação, todo tipo de doença, toda bactéria, todo tipo de virose. Nós damos uma ordem agora que caia por terra no nome de Jesus. Pai querido, eu quero que o Senhor, Deus amado, visite o coração da pastora Samanta, do pastor Osmar, Senhor, que o Senhor traga sobre eles, meu Deus, segurança, que o Senhor conforte o coração deles, meu Deus, nesse tempo de luta, e que eles se sintam amparados pelo Teu Espírito, meu Deus, que eles se sintam, meu Deus, Deus, abraçados por Ti ali naquele hospital, Jesus. Pai, nós decretamos e determinamos, Senhor, a cura da Júlia. Determinamos, Senhor, a cura daquela criança para a honra e glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Está declarado cura sobre essa criança, amém, irmãos? Irmãos, eu quero desejar a todos os pais aqui presentes, amém? Bênção dos céus sobre a vida de cada um.
muita saúde. Você ainda vai ter muita alegria com o seu filho, com a sua filha. Eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a cada um dos pais. Feliz Dia dos Pais para nós, amém? Nada de camisa com a nossa foto personalizada, presente de R$2.000, amém?